Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do dia 21 de outubro. Evangelho de Mateus, capítulo 14. A morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados, Este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la, e, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, É um fantasma!
e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou dizendo, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. A tradição dos anciãos. Capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, Honra a teu pai e a tua mãe, e, Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, Qualquer que disser ao pai ou à mãe, É oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes, Ouvi e entendei, O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, Até vós mesmos estáis ainda sem entender?
Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então essa foi a resposta que aquela mulher deu para Jesus. Então respondeu Jesus e disse-lhe, Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe, Donde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes, Quantos pães tendes? E eles disseram, 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. O fermento dos fariseus. Mateus capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem,
Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos,
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que darás o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Você terminou de ouvir a leitura do dia 21 de outubro. Você ouviu os capítulos 14, 15 e 16 do livro do Evangelho de Mateus. Vou falar só aqui um pouquinho sobre esta parte onde Jesus diz no capítulo 16, versículo 17 e 18, vou repetir essa gravação, já está gravado. E Jesus respondendo disse-lhe, : Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus estava se referindo à pessoa dele, de Jesus. Isso fazem muita confusão com esse versículo. Inclusive a Igreja Católica acha que a igreja foi fundada, que Pedro foi o primeiro Papa. Não, e a Bíblia não diz isto. Quando Jesus disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é o próprio Jesus. Se ele tivesse dito essa pedra, ele estaria se referindo ao apóstolo Pedro. Tem uma grande diferença, esta e essa. Então, esta pedra, o próprio Jesus, ele não falou com Pedro essa pedra. Fica bem claro isto, que ele estava se referindo a ele e não a Pedro. Outra coisa, como nós somos falhos, como nós falamos uma coisa, agora daqui a 5 minutos nós já estamos, se não vigiarmos, dando lugar a Satanás para usar a nossa boca. Quando Jesus questionou ali com os apóstolos, quem que o povo diziam que era ele? Isso está aqui no capítulo 16, versículo 13 ao 16. Então eles responderam, uns dizem que o Senhor é João, outro que é Elias, outro que é Jeremias. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali Pedro deu a resposta exata. Pedro não tinha dúvida que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. No entanto, logo mais à frente, Pedro, versículo 22 desse mesmo capítulo, Pedro tomando-o de parte, começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Então Pedro ali estava tirando o incentivo, a força, a determinação do Senhor Jesus padecer na cruz, consumar toda a sua missão aqui na terra. Ele veio para isso. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então Pedro, ao mesmo tempo que ele declara que Jesus é o Filho de Deus, logo à frente ele começa a aconselhar Jesus a desistir da morte de cruz. Então no versículo 23,
Ele, porém, voltando-se, do versículo 23 do capítulo 16, eu estou repetindo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É muito forte esta palavra que Jesus falou para Pedro. Pedro deixou que Satanás usasse a sua boca. Foram as palavras do próprio Senhor Jesus, que ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, fica aí esta observação minha, este pequeno comentário. Eu não tenho tempo de falar muito. Eu estou apenas gravando a Bíblia e não pregando, não estou dando estudo, mas o que fazem de confusão, o que eu já ouvi em igreja evangélica, pessoas pregando e Jesus dizendo que sobre Pedro ele ia edificar a igreja dele. Observem a palavra esta e essa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e não sobre essa pedra. Parece nada, né? Parece uma coisa simples, mas faz uma grande diferença. Então, fica aqui esta palavra. Por exemplo, eu estou sentada aqui em uma cadeira. Eu digo assim, esta cadeira que eu estou sentada, eu estou gravando a Bíblia. E a outra cadeira que está à minha frente, eu digo, essa cadeira está aqui somente ocupando lugar. Estou me referindo a outra cadeira que está perto de mim. Mas esta cadeira que eu estou sentada, esta. A outra é essa. Então, olha a diferença. Esta porta aqui é branca, essa que está perto de mim. Esta. Mas essa que está longe, essa porta é de verniz. É pintada de verniz. Então tem uma grande diferença. Esta ou este é o que está perto. Essa ou esse é o que está longe. Então, fica aí esta observação. Não sou professora de português. A minha área é contabilidade, números, estatística. Mas a gente conhece um pouquinho da gramática, né? Então, fica aí essa explicação. Para quem já sabe, amém, glória a Deus. E para quem está aprendendo, como eu aprendi, fica aí esta observação. Um grande abraço, Deus te abençoe. Obrigada por ouvir Neuza Baldini. E se você desejar, eu te aguardo na próxima gravação. Amém.